Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Nós comentávamos aqui nos bastidores, não é, que foi noticiado na imprensa aqui de Brasília que o cardeal nosso, né, Dom Paulo César, está levando uma carta da Arquidiocese, do governo do Distrito Federal e também do presidente Lula, solicitando o Papa uma visita ao Brasil o ano que vem, não é? E a notícia é verdadeira, não é? O nosso cardeal, de fato, levou a carta. Certamente, nesse momento, já está na Secretaria de Estado, né? Que cuida das viagens do Papa. E a gente está aqui na expectativa de saber se o Papa tem ou não condições de vir a Brasília, não é? Ano que vem, de atender esse pedido do governo brasileiro, do governo do Distrito Federal e do governo, não é, da Arquidiocese. Estamos na expectativa. Olá, está no ar mais um podcast do Correio, nas redes sociais do Correio Brasiliense e nos principais tocadores de podcast. Eu sou Mila Ferreira e aqui comigo na bancada hoje a jornalista Jaqueline Fonseca. Nosso convidado de hoje é o pároco da Catedral de Brasília, Padre Agenor Vieira. Seja muito bem-vindo, Padre. Imagine, muito obrigado. Obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui e partilhar com vocês esse tempo. Que maravilha. Então a gente está numa semana aí importante e movimentada na Catedral. No dia 12 agora, no sábado, é dia da padroeira, Nossa Senhora Aparecida. E a igreja está fazendo aí uma novena, né, que todos os dias está tendo uma programação diferente para culminar com uma programação aí que tem todo ano, que é a do dia 12. Queria que o senhor começasse falando dessa novena, que é uma novidade, que tem somente desde do ano passado, e está tendo atrações todos os dias aí na Catedral de Brasília. Fala pra gente, Padre. Tá bom. Obrigado, Mila, por essa pergunta. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui partilhando com aqueles que acompanham. Então, a novena em honra a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, padroeira de Brasília, padroeira da Arquidiocese de Brasília, padroeira da Igreja Catedral. Nós apresentamos nesse formato, não é? Porque sempre houve, mas nesse formato com padres, digamos assim, bem conhecidos, bispos populares, porque nós temos como objetivo levantar a espiritualidade da Catedral de Brasília, porque ela está na esplanada dos ministérios. E os nossos paroquianos, digamos assim, aqueles que frequentam a Catedral de Brasília, a maioria são turistas. Tanto é que a catedral, ela abre 8 da manhã e fecha às 17 horas. Por isso que a missa é meio-dia durante a semana. E no final de semana, as pessoas que trabalham nos ministérios, que frequentam a missa meio-dia, elas estão nas suas casas, nas suas paróquias, né, ali na cidade satélite. Então, a catedral fica vazia e lota de turista. Então, esse é o público que nós temos. Então, precisava levantar a espiritualidade, não é? E mudar um pouco esse cenário para que ela pudesse ser mais dinâmica e oferecer uma espiritualidade mais profunda. E a novena, como é tradição da igreja, não é, que nós reunidos na igreja rezamos por 9 dias a Deus, por várias intenções, com temas, não é? Inclusive o tema da novena é bem-aventurada aquela que acreditou deste ano. Cada ano tem um tema diferente do novenário. Então o objetivo é este, não é? Um formato diferente, como você disse, que nós começamos ano passado, com o objetivo de crescer na espiritualidade mariana aqui na esplanada dos ministérios, especificamente na catedral, que tem essa característica específica dela. E qual que é a programação? Tem convidados que vêm de fora para participar dessa novena? Ano passado, Jaque, nós trouxemos padres praticamente todos de fora, e bispos, não é? Inclusive, encerramos a novena do ano passado com a presença do Frei Gilson, que está um fenômeno aí na internet, através do Rosário da Madrugada, né? Este ano, nós privilegiamos mais os padres locais e também os bispos auxiliares. Então, se você vê a nossa programação, não é? Tem bispo do início até o fim, não é? Da nossa novena, e no meio nós colocamos 2 padres, que é o padre Patrick, de Marabá, no Pará, que é bem conhecido nas redes sociais. Influenciador, né, o Padre Patrick. Pois é. Inclusive está lá no parque correndo, né? Deixei ele ali, ele vai pegar o voo agora meio-dia para
de volta, né? E hoje o padre Marcos Rogério, que é da diocese aqui de Goiânia, arquidiocese de Goiânia, que também vai estar conosco, porque eles ficaram devendo de vir, não é, ano passado, e aí agora estão vindo este ano, mas a gente são os únicos de fora. Mas a programação todas dos padres são nossos mesmo de Brasília. E o objetivo é trazer esses padres para poder rezarmos juntos com o povo, através do Simpla, através dessa organização, para melhor acomodar e trazer conforto aos paroquianos e todas as pessoas do Distrito Federal. Então, a novena Senhora Aparecida é aberta a todos. Maravilha. E aí, nessa programação diária da novena, ela está acontecendo dentro da catedral, né? Isso. Que tem um número limite de pessoas ali dentro. Queria que o senhor explicasse que os fiéis têm que tirar um ingresso no Simpla para essa programação da novena, e diferentemente do sábado, né? Como que vai funcionar isso? Isso, a opção pelo Simpla, como eu dizia, é para trazer controle, organização e conforto para as pessoas que vêm à catedral por causa da lotação. A catedral só cabe 3.000 pessoas. Ano passado, com o Frei Gilson, nós tivemos 10.000 pessoas. Se nós não tivéssemos o Simpla funcionando a nosso favor, a gente teria um caos na catedral. Então, dentro da catedral, não é? Então, nós colocamos 3.000 dentro, bem organizado, confortável, e o restante acompanharam, não é, a novena e o rosário através do telão pelo lado de fora. Então, o Simpla funciona para isso, né? Para que a gente se organize, para que a gente dê um maior conforto e respeite a lotação da catedral máxima de 3.000 pessoas. Então quem não conseguir entrar também não vai ficar sem ver, porque vai ter telão do lado de fora, não é isso? Isso. Ano passado, nós fizemos assim, não é, com o Frei Gilson. Este ano, da mesma forma, o encerramento vai ser no palco, na lateral da catedral, ali junto do campanário. Então, todas as pessoas que quiserem vir, porque a nossa maior expectativa de público é o dia 11, o dia do encerramento, inclusive com shows, não é, depois do encerramento da novena. Então, não tem Simpla, não precisa para o dia 11, já tem os telões, já tem o palco e será tudo ali fora. Agora, os outros 8 dias, aí sim, nós colocamos dentro da catedral e seguimos esse modelo para dar mais conforto para as pessoas. O senhor falou logo no começo que essa novena tem o objetivo de resgatar um pouco a fé, fortalecer essa questão da espiritualidade. Qual que é a importância e qual que é a relação do terço, do rosário, com a fé em Maria para a comunidade católica? A oração do Santo Terço é uma oração tradicional da igreja, não é? Inclusive ontem foi dia do rosário. Inclusive a deputada Simone Marchetto, ano passado, criou a lei do rosário, não é? Ontem, lá no Cristo Redentor, foi a comemoração de 1 ano, não é, de criação da lei do rosário, que tem como objetivo propagar a devoção mariana da reza do terço. E o que é a reza do terço, Jaque? É meditar a palavra de Deus. Todas as vezes, no terço, a gente reza 5 Pai Nossos, não é, e 150 Ave Marias. Rezar o Pai Nosso é recitar a palavra de Deus quando Jesus diz, quando rezardes, dizei, Pai Nosso que estás no céu, santificado. Então, é um trecho da palavra de Deus que nós recitamos no terço. A segunda parte do texto, que são as 150 Ave Marias e Santa Marias, nós repetimos ali também trechos da palavra de Deus, de Lucas, no capítulo 1, onde a primeira parte da Ave Maria são palavras do anjo Gabriel, que disse, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E a segunda parte da Ave Maria são palavras bíblicas tiradas da boca de Santa Isabel, a parenta de Nossa Senhora, quando Nossa Senhora foi visitá-la, e ela disse, de onde que me vem a honra que me visite a mãe do Salvador, né? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. E depois nós concluímos com a Santa Maria, que é a oração que diz, rogai por nós, não é, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Então, o que nós fazemos na oração do terço? Meditar as Sagradas Escrituras, cumprindo o mandato de Jesus de rezar assim, Pai Nosso que estás no céu, e repetindo as palavras do anjo Gabriel e de Santa Isabel. Então, nós fazemos isso para estar em sintonia com Deus, em sintonia com Maria, não é? E assim meditando o Santo Rosário. E falando em Nossa Senhora
Aparecida, né? Que é homenageada aí, que é para quem os fiéis estão rezando aí durante toda essa novena, enfim. E é o dia dela no sábado, que é o que vai culminar em todas essas celebrações. Queria que o senhor falasse um pouco por que Nossa Senhora é a padroeira do Brasil e a importância dela para o nosso país, para Brasília e para todos aqueles que são católicos. Tá bem. Nossa Senhora, é interessante a história de Nossa Senhora com o povo latino-americano. Né? Se a gente olha, por exemplo, a história do México, Nossa Senhora de Guadalupe aparece a um índio, Juan Diego, naquele período em que os indígenas eram um povo marginalizado pela sociedade. Então, Nossa Senhora aparece aparece no Monte Tepeac, e ele recolhe as flores para levar para o bispo, e quando chegando na frente do bispo, quando ele abre o seu manto, a imagem da santa está desenhada no seu manto. E esse manto está lá na Basílica Nossa Senhora de Guadalupe, na cidade do México. Então houve um milagre ali. Mas a história quer dizer que Nossa Senhora está vindo em socorro daqueles que precisam ser socorridos. Eram os índios naquela época. E no Brasil, em 1717, vivíamos um período de escravidão no Brasil. E Nossa Senhora, então, neste ano, foi encontrada por 3 pescadores no rio Itaguaçu, ali no Vale do Paraíba, próximo da cidade de Guaratinguetá, depois que se criou a Aparecida do Norte. Primeiro eles encontraram o corpo, depois a cabeça, e quando levaram Nossa Senhora à margem do rio, e ali fizeram uma capelinha e começaram então os milagres e começaram a devoção a Nossa Senhora Aparecida. A Aparecida achou, encontrou, foi Aparecida nas águas do rio Itaguaçu. Essa imagem negra. Então, é interessante notar, pequena, negra, no período de escravidão do Brasil. Então, nós entendemos com essa aparição, de que Nossa Senhora estava dizendo, para o país que estava vivendo naquela época, essa situação de escravidão, dizendo, olha, esse povo é filho de Deus, esse povo, então Nossa Senhora tocando os corações, e incluindo todos os povos, em Jesus Cristo. Então, Nossa Senhora evangelizadora do México, Nossa Senhora evangelizadora do Brasil, nesses períodos críticos. Então, com esta devoção a Nossa Senhora Aparecida, o Papa, então, promulga Nossa Senhora Padroeira do Brasil, porque antes era outro padroeiro, São Pedro Alcântara, que era o padroeiro do Brasil, e então ele coloca Nossa Senhora como a padroeira oficial aqui do Brasil, depois dessa história, depois desses milagres, depois dela ter sido encontrada ali no rio Itaguaçu. E, consequentemente, quando Brasília foi criada, a Arquidiocese de Brasília foi criada, que ano que vem vamos fazer 65 anos, o Papa promulgou Nossa Senhora como padroeira também de Brasília, também de Brasília. Tanto é que a imagem que nós temos na catedral, ela foi trazida pelo cardeal Mota, que era cardeal de São Paulo na época, presidiu a primeira missa aqui do lado do Memorial JK, aqui no Eixo Monumental, onde hoje é a Praça do Cruzeiro, com aquela imagem ele trouxe, em 3 de maio de 57, 3 de maio de 57, ali foi rezada, então, a primeira missa, debaixo daquela cruz que também está lá na catedral, que foi feita por Bernardo Saião, um católico que também ajudou na construção de Brasília. Então, padroeira do Brasil, padroeira de Brasília, padroeira da Arquidiocese e padroeira da Catedral de Brasília. Então, dada a importância do acontecimento, dos milagres, e sem falar que Aparecida tem o maior santuário nacional do Brasil. E Oxalá do mundo, acredito eu, porque sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, amo o meu país. Quando morei fora, principalmente na Itália, a gente sempre tem um conhecimento de que a basílica maior do mundo é São Pedro, onde reside o Papa,
mas para mim é Nossa Senhora Aparecida no Brasil maior do que São Pedro, que eles não nos escutem, não é? Porque os italianos, eles sempre falam que a maior basílica do mundo é a de São Pedro, mas para nós aqui Nossa Senhora Aparecida é a maior, né, do mundo, se não a maior da América Latina, de todos os outros países, né? Pronto. E aí, depois da novena, então chega no dia 12, que é o dia, enfim, da padroeira, e também é Dia das Crianças aqui no Brasil, tem uma programação especial para as crianças dentro desse contexto da celebração. Conta pra gente o que vai ter no dia 12 lá na Catedral. Já é um roteiro conhecido, porque essa novena de Nossa Senhora Aparecida no quadrilátero, na frente da catedral, já agora nós estamos celebrando a 26ª edição. Então, mais de 20 anos que nós celebramos, não é, nesse formato. E nesse formato, com essa programação, por isso que é um roteiro conhecido. Então, começa às 9 horas da manhã com uma missa para as crianças. E todo o período seguinte à missa tem-se festival de sorvete, sorteio de prêmios, espaço para as crianças. Então é uma manhã voltada para a criançada. Então você que está nos escutando, nos acompanhando, pode trazer as crianças, a entrada é livre, o quadrilátero ali é bem grande, estamos ali preparados para poder receber as nossas crianças, pedir a bênção de Nossa Senhora sobre o futuro da nação, não é? E oferecer esse ambiente de lazer. Às 2 horas da tarde, nós temos o Santo Rosário. Nós falávamos, né, da importância do texto, da importância do rosário no início. Então, virá o Frei Flávio, não é, com a comunidade de irmãs, e vão meditar, não é, a partir das 14 horas, o Santo Rosário, ali no palco principal, no quadrilátero. Depois do Santo Rosário, às 17 horas, nós teremos a tradicional missa presidida pelo cardeal, não é, Dom Paulo César, que é o titular, o responsável pela Arquidiocese de Brasília, que nesse momento está em Roma, participando do sínodo com o Santo Padre, mas ele vai fazer um bate e volta, né? Muito corajoso ele, né? Vai chegar na sexta-feira, celebra, não é? No sábado, e na segunda-feira ele já retorna para Roma, porque o sínodo tem duração de 1 mês, né? 30 dias. Mas carinhosamente ele faz esse esforço para poder estar aqui conosco. A missa é presidida por ele, com os bispos auxiliares, todos os padres, não é, do clero da Arquidiocese de Brasília e todo o povo de Deus, não é? Depois da missa tem a tradicional procissão, não é, no quadrilátero em frente ali a catedral, com a bênção da imagem de Nossa Senhora, não é, nas intenções dos enfermos, dos políticos, não é, das crianças e daí por diante. Terminando, não é, a procissão, que será lá por volta das 17h30, 20 horas, aí a gente retorna para o lado da catedral, do lado do campanário, para as quermesse. Não é? As quermesse. Quermesse também é uma novidade, né? Isso, Mila. Então, desde o ano passado, a gente tem as barraquinhas. Aqui em Brasília, já que todo mundo conhece como barraquinhas. Quermesse é um nome desde a origem, né? Sempre foi falado quermesse, mas vai passando os anos e vai se mudando. Então, Brasília sempre se conhece como barraquinhas, que a gente vende as comidas típicas, desde o cachorro quente, o churrasquinho. Então, no dia 11, a partir das 17 horas, então, começa o primeiro dia da quermesse. Dia 12, a partir das 9 horas da manhã e vai até meia-noite. Ali as barraquinhas estarão funcionando. Então, quem trabalha ali não é, no período de final de semana, que quiser almoçar conosco no dia 12, porque tem muita gente que trabalha no dia 12, principalmente os terceirizados, né? Pode vir almoçar conosco ali, porque estaremos vendendo as comidas típicas de 9 até meia-noite no dia 12, com o show ali, depois que terminar, né, toda a procissão, o show com Elas Cantam Maria, uma homenagem das mulheres à mulher mais importante para o cristianismo, que é Nossa Senhora, aquela que contribuiu com Deus para a chegada do menino Jesus, de Jesus entre nós, né? Elas Cantam Maria, são cantoras católicas, com a Adriana Arígenes, uma cantora católica a nível nacional, famosa, que vem cantando também Maria. Vai ser uma festa linda, né? E essa festa que tem todo ano, apesar de que desde o ano passado é um formato diferente, mas ela mobiliza muita gente e
fecha a esplanada, enfim, é uma grande mobilização aqui em Brasília. Eu queria saber como é que está a questão do esquema de segurança. A gente não tem histórico de nada grave acontecendo, nenhum, assim, imprevisto sempre tem, né? Mas nada de muito grande, sempre a festa sempre transcorre em paz. Eu queria saber como é que tá essa questão do esquema de segurança para essa festa. Ok, Mila. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à Secretaria de Segurança do Distrito Federal, que tem nos dado todo o apoio. Desde quando a gente pede, não é, através de ofício, que haja um alvará, não é? E somos chamados na Secretaria de Segurança para poder discutir o evento, apresentar, para que todos esses órgãos do GDF, e também agradeço o GDF por essa parceria, não é, de colocar secretarias à disposição. Então, ali a gente discute, vê as vias que serão fechadas, o modo de segurança e também todos os outros órgãos competentes que nos ajudam, desde o Detran, não é, como o policiamento, o de trânsito, a polícia militar. E, graças a Deus, têm sido abençoados os nossos eventos e será, porque a mão de Deus está sobre nós. Então é um ambiente seguro, com todo o apoio, não é, dos órgãos competentes na área de segurança do Distrito Federal, debaixo do guarda-chuva aí da Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Maravilha. Jaque, alguma pergunta? O senhor tinha falado sobre uma carta que está sendo levada ao Papa, para que ele venha a Brasília no ano que vem para participar da comemoração de 65 anos da Catedral. Dá para a gente todos os detalhes dessa notícia? Quem está levando essa carta? É um pedido que quem está fazendo? E qual que é a expectativa para essa vinda do Papa ao Brasil? E a Brasília, especificamente, né? Olha, Jaque, nós comentávamos aqui nos bastidores, não é, que foi noticiado na imprensa aqui de Brasília que o cardeal nosso, né, Dom Paulo César, está levando uma carta da Arquidiocese, do governo do Distrito Federal e também do presidente Lula, solicitando o Papa uma visita ao Brasil o ano que vem, não é? E a notícia é verdadeira, não é? O nosso cardeal, de fato, levou a carta, certamente nesse momento já está na Secretaria de Estado, né, que cuida das viagens do Papa, e a gente está aqui na expectativa de saber se o Papa tem ou não condições de vir a Brasília, não é, ano que vem, de atender esse pedido do governo brasileiro, do governo do Distrito Federal e do governo, não é, da Arquidiocese. Estamos na expectativa. A gente não sabe, por causa da saúde do Papa, não é? A gente também não sabe se será positivo ou não por causa do ano jubilar, ano que vem em Roma, mas a gente sabe que também o mês de julho, não é? Em Roma é um mês de férias, não é? Porque é um mês muito quente, julho e agosto é muito caldo, Verão, né? Muito na quente. Europa. Mas estamos na expectativa, quem sabe, né? Se o calor não vai impulsioná-lo, ele vir aqui pro Brasil, aqui para nós, porque aqui nessa época o clima é mais agradável do que na Europa. E qual que é a importância, assim, tanto para a questão política quanto para a questão da fé, da visita de um Papa em um país? O Papa é Pedro, né? A Igreja de Jesus Cristo, ela é visibilizada em 5 elementos, não é? Que nós encontramos no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no chamado Descida do Espírito Santo em Pentecostes. Então estava no cenáculo, não é? O Espírito Santo, estava no cenáculo Pedro, estava no cenáculo Maria, estava no cenáculo os apóstolos, não é? E estava no cenáculo o povo. Então aqui são os atos fundantes da igreja, de modo visível, não é? E testemunhado nas Sagradas Escrituras. Então o Papa é Pedro, não é? Pedro que estava, não é, lá em Pentecostes e hoje é o Papa. Não é? E os bispos representam os apóstolos, os outros que estavam ali do lado de Pedro e Maria. Então, quando o Papa visita um país, ele confirma a fé,
Porque Jesus disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta, não é? Confirma. E Pedro, às margens do lago, a margem do rio, né? A margem do Lago de Genezaré, o Mar da Galileia, ele responde, sim, Senhor, eu te amo, sim, Senhor, eu te amo, sim, apacentarei, né, as suas ovelhas. Então, quando o Papa vai a um país, a uma nação, ele faz o que Pedro fez, ele apacenta as ovelhas de Jesus. Então, o Papa via uma nação, ele vem apacentar os católicos na fé em Jesus Cristo. Então, a primeira grande importância é essa. E a segunda é o aspecto político, não é? O Papa é um chefe de Estado. Quando ele vem, ele também tem a palavra para os governantes, tem uma palavra. Normalmente o discurso do Papa aos governantes é logo quando chega no aeroporto, né? Ou então, quando não, na primeira oportunidade que ele tem. Por isso é cumprimentado pelo chefe de Estado, acolhido. Esse protocolo todo que a gente vê acontecendo quando tem um chefe de Estado visitando uma nação. E o Papa já dirige ali, invocando as bênçãos de Deus. Engraçado que o Papa João Paulo, o Karol Wojtyla, quando ele chegava numa nação, antes de cumprimentar as autoridades e cumprimentar o povo, ele beijava o chão, não é? Se curvava e beijava o chão, não é? Dizendo com aquele gesto, né? Do respeito que ele tem pelaquele solo, não é? Pelaquela nação, não é? Porque tem um salmo que diz que os pés do Senhor descansam sobre a terra, não é? Então, o Papa João Paulo II, moído desse espírito bíblico, dessa passagem, sempre beijava os pés, um pouco a ideia de que Jesus fazia beijando os pés dos apóstolos com gesto de simplicidade e humildade, que a gente repete esse gesto, não é, na missa de lava-pés. Então. E seria uma bênção, seria incrível, né? Ter o Papa aqui na comemoração dos 65 anos. Vamos rezar. 65 anos da criação da Arquidiocese e também 65 anos de Brasília, ano que vem, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco há quanto tempo que o senhor está como pároco e falar da importância da catedral, que é um monumento, é um ponto turístico, mas também é muito importante espiritualmente aí para a comunidade católica. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu sou padre há 12 anos, a minha primeira paróquia foi em Arniqueiras, ali, depois eu interrompi esse tempo de gestão paroquial, fui para Roma para poder fazer os meus estudos, voltando, eu trabalhei em Vicente Pires e agora estou aqui na catedral há 1 ano e 9 meses. E a catedral, Mila, ela é um símbolo mundial. Não só representa nacionalmente ou o Distrito Federal. Quando a gente está fora, não é que a gente olha para o Brasil e que a gente fala em aspecto religioso, não é a sede de São Paulo, que é a mais antiga, e nem do Rio de Janeiro, e não São Salvador, não é? Que são as primeiras capitais ou a igreja mais importante do Brasil, né? Não são essas que são destaque, é a catedral, é Brasília. O povo olha ali, não é, para aquelas mãos postas, né, em oração, que Oscar Niemeyer diz que é o ser humano curvado diante do infinito, mas a teologia católica dos primeiros padres diz que aqueles arcos, né, a mão sacerdotal no meio do cerrado, né, oferecendo uma prece a Deus, ladriado pelo campanário, que é uma espécie de um cálice, e do outro lado o batistério, que é uma espécie de um pão. Porque o pão e o vinho, não são as oferendas primárias mais importantes da confecção, transformação do pão e do vinho no corpo de Cristo. Então a catedral tem esse significado religioso, embora Oscar Niemeyer dissesse que a interpretação é um pouco livre, não é? Quando você entra dentro da catedral, há um templo onde você deve conectar-se com Deus, mas sem nenhuma especificidade, dizer são as 12 colunas
colunas que representam os 12 apóstolos. Não tem isso. São 16 colunas, é uma interpretação livre, né? São as mãos sacerdotais, são um ser humano curvado diante do infinito, então um pouco livre. Tanto é que, inclusive, os vitrais da Mariane Perrette, não é? Um chega ali, aquele ali é um ovo, né? Eu ia lhe perguntar exatamente desse polêmico ovo, se é um ovo, se não, o que é, Pois é. o que significa, porque, enfim, eu já li coisas que vieram presidentes de fora e falaram um ovo, o que tem a ver? Mas tem uma conexão com a fé católica por causa da questão do nascimento, algo nessa linha, não tem? Isso. Como a interpretação ela é livre, não é? A primeira intenção da Mariane Perrette com aquele suposto ovo é ter uma sombra exatamente em cima do altar. Ter uma sombra. Por que os primeiros padres pediu a Oscar Niemeyer que colocasse os vitrais? Para trazer sombra, porque era insuportável o calor dentro da catedral. Veja as primeiras missas dentro da catedral. Os padres usavam até óculos escuro, né? E o povo, porque o sol batia direto. E aí ela projetou, né, aqueles vitrais de 3 cores, não é? É o branco, é o azul e o verde, mas com interpretação livre. É o branco, é o azul de Nossa Senhora, é o céu de Brasília, é a mata, não é, que compõe a floresta, né, os biomas do Brasil, enfim, são interpretação livre, assim também como o ovo. A priori foi colocado como se fosse uma sombra sobre o altar. Não é? Aí muitos interpretam que é realmente ligado ao nascimento, à igreja que gera novos filhos para a humanidade, novos filhos para Deus. Então a interpretação é livre, né? Então a catedral, Mila, ela é importante por ser esse símbolo nacional. Oscar Niemeyer pediu, ou melhor dizendo, Juscelino Kubitschek pediu a Oscar Niemeyer que desenhasse a catedral católica, não é, para Brasília. Tanto é que em tempos idos houveram ruídos de que haveriam outros interesses de transformar a catedral em templo ecumênico. O próprio Oscar Niemeyer escreveu no ano 2000 uma carta de próprio punho, que nós a temos na catedral, dizendo que o presidente Juscelino Kubitschek, muito católico, ele foi estudante para ser padre. Juscelino Kubitschek estudou 1 ano no seminário de Diamantina. Isso, quando você visita Diamantina, cidade histórica de Minas Gerais, tombada, né, pelo patrimônio histórico, tem lá o seminário, e na entrada do seminário tem uma estátua de Juscelino com batina, lembrando os anos em que ele passou naquele seminário estudando para ser padre. E a dona Sara entrou na vida dele, não é? Transformou a vida dele, e ele, com sua vida transformada, colaborou e ajudou muito a igreja. Nós somos muito gratos ao presidente Juscelino Kubitschek, não é? Por sua fé e pelo seu trabalho, não só de trazer a capital do Rio de Janeiro aqui para nós, mas também de ter ajudado muito todas as igrejas, né? Porque Brasília não é só a igreja católica, aqui tem federações de diversas crenças, diversos credos, não é? Temos igreja de outros credos, não é? Não só catedrais do Edir Macedo, não é? Temos aqui a Federação Espírita, temos aqui igreja do rito antioqueno, maronita e daí por diante. Então, Juscelino Kubitschek, ele pede a Oscar Niemeyer para construir, não é, a catedral católica, e assim foi feito. Porém, a catedral não foi inaugurada na mesma data que Brasília foi inaugurada. Ela foi inaugurada 10 anos depois. Brasília foi em 60 e a catedral nos anos 70, porque acabou-se a verba, não é? Juscelino também não estava mais no poder. E aí a catedral ficou emperrada para ser concluída. Aí entraram os padres, o primeiro arcebispo, que veio de Diamantina também, Dom José Newton, e fizeram uma grande campanha, tanto é que todo aquele mármore que tem ali na catedral foram de uma campanha, elas ajudam a Casa de Maria. Chamando a atenção das mulheres, a ajuda das mulheres no Brasil inteiro, para poder comprar o mármore, para poder revestir a catedral toda. Então, são coisas que não foram concluídas, não é, com a gestão de Juscelino Kubitschek, que a igreja passou à frente e acabou concluindo para a inauguração no dia 31 de maio, não é, dos anos 70.
Eu queria pedir um comentário, ainda falando sobre a catedral. O senhor falou que ali tem uma movimentação imensa de turistas, mas tem um ambiente, um espaço ali dentro da catedral que, para quem está querendo fugir das fotos e vai atrás mesmo de oração, de silêncio, tem um ambiente ali até desconhecido por muita gente, que é uma espécie de uma capela escurinha que tem por baixo ali. E tem alguns elementos interessantes ali naquele espaço. Eu queria que o senhor falasse o que é aquele local, a quem ele se destina e que itens, que símbolos podem ser encontrados ali. Jaque, você, com a sua fala, direciona especificamente para a cripta, né? A cripta é onde estão sepultados os bispos. Os primeiros bispos, não é, que trabalharam em Brasília como titular, estão sepultados ali, né? Nós temos 4 bispos sepultados, né? Inclusive o primeiro arcebispo, o segundo, e ali é o ambiente de oração que nos faz fugir daquela luminosidade que tem dentro da catedral e dos turistas que estão ali fazendo foto, visitando e também rezando. Então, é um ambiente mais fresco, silencioso, ali com a imagem de Nossa Senhora, com o altar. É um ambiente que convida todos a fugir um pouquinho da muvuca, não é, de lá da esplanada, da muvuca de dentro da catedral. É um ambiente muito agradável de se rezar na cripta da catedral. Padre, nosso tempo está acabando. Queria que o senhor falasse, voltando para as festividades dessa semana, queria que o senhor falasse quantas pessoas que estão sendo esperadas aí no sábado. E queria que o senhor fizesse um convite também para os fiéis e para aqueles que não são católicos, mas que o senhor falasse o porquê que seria bom participar. Tá bem. A palavra igreja vem do eclesia, não é? Que significa assembleia convocada. E a igreja está sempre de portas abertas para aqueles que se sentirem convocados por Deus para rezar. Seja na cripta, não é, do modo católico, ou seja, do seu jeito, não é? Então, a eclesia, a igreja, está de portas abertas para acolher a todos, não é? Cada um com a sua espiritualidade. Então, a Igreja Catedral está sempre aberta a todos. Agora, de um modo católico, que é a nossa novena, que são as missas, a gente convida, assim, carinhosamente, todos que estão nos escutando, você que reside aqui em Brasília, para vir à Esplanada dos Ministérios dia 12, sobretudo na autoconcentração, que é a missa das 17 horas, para manifestarmos a nossa fé pública no nosso Deus, não é? Através, né, através da padroeira, que é Nossa Senhora Aparecida. Porque Nossa Senhora, ela não é Jesus, não é? Nossa Senhora não é a Salvadora, mas Nossa Senhora é a mãe do Salvador, não é? É aquela que, como mãe, indica o caminho para seguir o filho. É aquela que, ela não é o Cristo, mas ela indica o seu filho, que é o Cristo. Então, entrar na Igreja Católica, participar de um ritual católico e uma devoção mariana é uma senhora exaltada na Sagrada Escritura como a bem-aventurada, aquela que acreditou, é aquela que não é Deus, mas é aquela que indica o caminho para Deus. Então, se nós, os nossos irmãos que acreditam de um modo diferente, partisse das Sagradas Escrituras, da exaltação que a Sagrada Escritura dá a Maria, não é? Nós teríamos como dar as mãos e trilhar um caminho para haver paz, amor, para haver, não é, um ambiente mundial de que todos caminham para a vida eterna, aonde Jesus nos espera. Então, a gente tem que deixar essas diferenças, mesmo que nós católicos, nós temos a Bíblia, nós temos que é Jesus, verbo encarnado, nós temos o Papa, nós temos a Eucaristia, nós temos Maria, não é? Há outros que não têm, não é? Mas nós temos Jesus, nós temos a palavra, nós temos a vida e nós podemos junto compartilhar os valores e os princípios evangélicos para juntos trilharmos esse caminho debaixo do sol. Não é? Então a catedral está de portas abertas, convidamos todos
católicos e pessoas de boa vontade para estarmos juntos, não é, trilhando esse caminho de espiritualidade, esse caminho de devoção, esse caminho que tem como objetivo toda a ação evangelizadora da igreja, levarem as pessoas ao conhecimento, levarem as pessoas à salvação. Então participe conosco dia 12, a partir das 9 horas, mas o cume é aí a partir das 17 horas. E das nossas quermesse, não é? Convidamos você para vir participar, comer aqui as comidas típicas, desde o pastel, o caldo de cana, não é? O arroz carreteiro, o espetinho, dia 11, a partir das 17 horas, não é? Dia 12, de 9 à meia-noite, e no domingo, o grande costelão, que será um almoço oferecido para todas as famílias, chamado costelão, ali mesmo do lado do campanário. Quantas pessoas esperadas no sábado? Ano passado, nós tivemos um público um pouquinho maior de 50 mil, pouquinho maior. Então, a gente espera que seja um pouco mais de 50 mil, não é? A gente espera. Sinta-se convidado. Inclusive, vocês duas aqui, olha, vocês estão nos acompanhando, as meninas, a Jaque e a Mila, todas estão de azul. Elas não combinaram, me falaram aqui nos bastidores que foi, não é, uma providência. É verdade. Eu me senti feliz, porque assim, o azul, na tradição católica, nós atribuímos a Nossa Senhora, não é? É a cor do manto de Nossa Senhora. Tá bem. Padre, muito obrigada Imagina. pela presença. A gente deseja aí que seja uma festa de paz, que tudo dê certo e que Nossa Senhora toque o coração aí dos fiéis para um bom fim de ano aí para todo mundo. Jaque, muito obrigada pela presença. Obrigada. O podcast do Correio fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau.